O que é Buda, gente? Essa é a pergunta principal quando se inicia uma prática espiritual budista. O que é Buda? Do que nós estamos falando se nós todos estamos dentro da pupila do olho de Buda? Não apenas nós, mas tudo que existe na Terra. Por isso nós apreciamos a vida e também apreciamos a morte. Não vamos atrás dela, nem chamamos pela morte. Mas quando alguém que nós amamos morre, nós nos despedimos com ternura. E quando chegar a hora que as causas e condições deste corpo, desta mente, deixarem de funcionar, nós vamos embora bem alegrinhos. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Sangha. Retorno e me abrigo na Sangha. Muito obrigada. Estes são os 3 tesouros, as 3 joias. Tem alguém vindo pela primeira vez? Muito bem. Então, é isto que significa, né? Buda, Dharma e Sangha são os 3 tesouros budistas, as 3 joias de Buda, né? Buda em si mesmo, que é a experiência iluminada, a mente iluminada, a capacidade de acessarmos ao nível superior de consciência, o despertar, o iluminado. Dharma é a lei verdadeira, né? A lei que são os ensinamentos. Para nós falamos de Dharma de Buda, que são os ensinamentos de Buda sobre a lei que rege a nossa vida, a vida-morte. O tema da nossa palestra hoje, essa é uma palestra temática, é Vida-Morte, o fim do mundo. Você está preparada? Preparado para o fim do mundo? É bem interessante, né? Então, quando a gente fala do Dharma de Buda, nós estamos falando desses ensinamentos. Não exatamente do fim do mundo, né? Mas de vida e morte como uma unidade e não como alguma coisa que se opõe. E Sangha significa comunidade, as pessoas que praticam juntas, as pessoas que formam juntas um corpo de prática, né? Que facilitam uns para os outros o ensinamento, a prática do Dharma. Então são 3 tesouros, um não existe sem o outro, né? Nós não temos o Buda sozinho, isolado, isso é chamado de Pratyeka Buda, é aquela pessoa que pode obter algum nível de realização, mas é incapaz de transmitir aos outros, então perde a sua função principal. A gente diz que a única razão dos Budas surgirem no mundo é quando as pessoas invocam e querem encontrar Buda. Um Buda só aparece no mundo quando ele é chamado, querido, procurado pelas pessoas. Então não existe um Buda sozinho, separado. Dharma são os ensinamentos, né? E como é que os ensinamentos vão viver sozinhos? Ficam num livro fechadinho, em algum lugar guardado? Disseram que os ensinamentos ficaram guardados por séculos e protegidos pelas serpentes, pelos dragões, que eram os grandes protetores dos ensinamentos para que eles não se perdessem até que chegasse o momento que as pessoas pudessem compreendê-los, né? Isso também faz parte da nossa tradição, essas figuras legendárias que vêm da Índia antiga, né? E a Sangha, sempre importante, a comunidade, porque Buda, ele desde que teve a sua experiência iluminada, nunca mais ficou sozinho. Nós às vezes gostamos, não gostamos? Quero ficar sozinho, quero fechar a porta do meu quarto, não quero ver ninguém, que delícia, né? Ele nunca mais fez isso. Nunca mais.
Estava sempre em contato com pessoas, com discípulos, ensinando e pregando Dharma. Então é interessante, né, de lembrarmos disso, né? E essas pessoas que ele ensinava, os primeiros, a formação inicial da Sangha, foram aqueles companheiros dele de práticas ascéticas, de jejuns, que quando ele quebra o jejum comendo arroz doce, inclusive dizem, mas ele, afinal, é um príncipe, não aguenta austeridades, né? Ele diz, não, o caminho é o caminho do meio, não é dos extremos, não é de eu negar todas as minhas necessidades fisiológicas e nem eu indulgir em fazer aquilo que eu tenho vontade, quando eu tenho vontade, do jeito que eu quero. Não fazemos assim um pouco? Hoje eu quero comer a comida daquele restaurante que fica naquele lugar. A gente às vezes atravessa a cidade inteira, né? Ai, que vontade de comer o bolinho da vovó. Vou para casa da vovó pedir bolinho, né? E é mais ou menos porque ele vivia uma vida palaciana em que tudo que ele tinha vontade, que ele queria, era imediatamente trazido até ele. Então ele diz que não é nem uma coisa nem outra, nem negar todas as suas necessidades, como ele fez em algumas práticas, não dormir, não comer, não beber água, como também não era atender a todos os seus pequenos desejos. Um dos trabalhos muito importantes da nossa ordem, a nossa ordem se chama Zen-Chu, Zen que vem do Zazen, da meditação, Zen quer dizer um estado meditativo, vem do sânscrito Jhana, Chana, que os chineses vão chamar de Chan, que os japoneses chamam de Zen, é um estado meditativo, e Shu quer dizer ordem religiosa. Então, a nossa ordem, a ordem Zen-Shu, e ela foi fundada no Japão por um mestre chamado Eihei Dogen, que viveu de 1200 a 1254. A imagem no altar, do lado de cá, representa Eihei Dogen Zenji, que é o fundador da nossa ordem. Ele foi um personagem muito importante, ele nos deixou um legado de... Não chegou a ser 100 capítulos. Ele começou a escrever, ele queria escrever 100 capítulos, ensinando no Japão, naquela época, século XIII, o que era o verdadeiro budismo, conforme a sua interpretação e a sua compreensão dessa escola zen budista. E nesse trabalho, nesses vários textos que ele deixou, um deles, muito importante, chama Shōji. Shōji quer dizer vida-morte. Não é vida se opondo à morte, não temos que lutar contra a morte, não temos que vencer a morte, que é um pensamento cristão, não é? A Igreja Católica, principalmente, traz muito esse pensamento, né? De Jesus, de Cristo, como aquele que venceu a morte. E nós dizemos que não há nada a vencer, não há morte a ser vencida, porque vida e morte são um processo incessante e simultâneo. Há um trabalho de Buda em que ele diz, em um instante que leva para um homem no melhor da sua vida, um homem que está no máximo do potencial da sua capacidade fisiológica, o tempo que leva para um homem, neste momento, bater os dedos, estalar os dedos, neste instante, vida e morte aconteceram mais de 6 milhões de vezes. Imagine um homem há 2.600 anos atrás, que não tínhamos ideia de prótons, elétrons e nêutrons, falando sobre isso. O tempo que leva um ser humano, um homem forte, saudável, para estalar os dedos, é quanto vida e morte 6 milhões de vezes se manifesta. Ou seja, o processo é incessante. Neste momento, as células nascendo e morrendo em nosso corpo. Tem algumas que dizem que não nascem, elas só morrem, né? Tem outras que voltam à vida. Hoje, à tarde, houve uma televisão do Islã, do Irã, que veio fazer uma entrevista comigo. E uma das perguntas que eles me fizeram é sobre o fim do mundo. Porque todas as grandes religiões dizem que um dia o mundo vai acabar. E é natural.
Tudo que começa inevitavelmente termina. Shakyamuni Buda também dizia a mesma coisa. Tudo que começa inevitável termina, tem começo, meio e fim. A nossa vida na Terra, como essa espécie que nós somos agora, essas causas e condições terminarem, a nossa espécie desaparece. O planeta mesmo, se as causas e condições se modificarem, né? Se a nossa estrela que mantém tudo isso agregado à sua volta implodir, nós também vamos desaparecer. E nós não acreditamos que a vida no universo, neste planeta, da maneira que é, seja eterna. Ela é um processo, tem seu começo, meio e fim. Então, inevitavelmente, um dia isso aqui vai terminar, mas não é agora. Não é no dia não sei o quê, de dezembro de 2012, né? Inclusive, eu estive com um especialista em calendários maia, e ele dizia uma má interpretação do calendário maia, porque os calendários maias, eles tinham ciclos, mas não significaria que no fim deste ciclo, que é um ciclo do calendário, o mundo se acabe. E ao mesmo tempo, veja, Shakyamuni Buda falava de 3 períodos de tempo, 3 períodos de tempo relacionados ao Dharma, aos ensinamentos. Ele diz assim, primeiro é um período de tempo em que é o Dharma correto. As pessoas ouvem o correto ensinamento, praticam, e a sua vida é esse Dharma correto. Depois vem uma época seguinte a esta, que é o Dharma de imitação. Imita-se, copia-se. Pode-se ter a aparência de um monge, mas não é um monge de verdade. Pode-se ter a aparência de um praticante. Às vezes você vê uma pessoa sentadinha em meditação, você fala, nossa, que beleza, né? Está meditando, que é uma maravilha. Está lá paradinho, pensando um monte de bobagem. É o Dharma de imitação, né? Não acessou o samadhi profundo, não acessou a essência do ser, mas está copiando, imitando. E aí ele diz, e terá um terceiro momento, que é onde o Dharma se perdeu. Não haverá mais Dharma, não haverá mais ensinamentos, não haverá ninguém nem copiando a postura de um Buda. Quanto mais um Buda verdadeiro. Então, isso também é falado sobre os ensinamentos, que ele tem um ciclo. Mas veja que interessante. Nós, na nossa ordem, na Soto Zen, todas as manhãs, quando fazemos a cerimônia longa da manhã, nós entoamos um sutra, que é o Sutra da Grande Sabedoria Perfeita, oferecemos os méritos a todos os arahants, os seres iluminados, e pedimos que esse Dharma, Mapô, que se chama, né? Que esse Dharma perdido se transforme em Dharma correta. Que a lei que se perdeu se transforme na lei verdadeira. Isso é um constante na nossa vida. Não é apenas períodos de tempo. Os períodos de tempo budistas são contados de uma forma incrível, como se houvesse uma rocha de quilômetros de comprimentos de cúbicos, onde cada 100 anos uma santa celestial, um anjinho celestial, a gente fala seres celestiais, porque dizem que eles tocam música através da eternidade. Pandeiros, pianos, harpas, né? Tocam música, são seres celestiais. E a roupinha deles é mais fininha do que o mais fino tecido que você possa imaginar. E esse ser celestial, um desses seres, passa em cima dessa rocha maciça e depois de passar tantas e tantas vezes, essa rocha acaba desaparecendo. Isso é um kalpa. Isso é um período de tempo. É tão interessante que Buda, imagina, eu acho fascinante isso, porque é 2.600 anos atrás. Não se tinha essa palavra infinito, mas que leva uma infinita porção de tempo, alguma coisa que a nossa mente humana não é capaz de calcular. Aquilo que a nossa mente humana não é capaz de calcular é quanto demora cada um desses períodos de tempo. Então não é no ano 2012. É impossível saber exatamente quando que esta rocha vai ser completamente gasta para a gente entrar num outro período.
Mas, ao mesmo tempo, nós podemos imaginar que esses 3 períodos de tempo acontecem na nossa vida em cada dia dela. Há momentos em que nós nos manifestamos como esse Dharma correto. Nós somos éticos, coerentes, fazemos o melhor de nós, estamos presentes para aquilo que se apresenta, temos uma capacidade de discernimento adequado para resolver as situações e, de repente, perdemos isto. Alguma situação emocional vem, alguma memória de algum relacionamento com esta situação vem e nós apenas imitamos. A gente pode estar com muita raiva de alguém, né? E lá dentro está queimando, mas você vai imitar uma posição de tranquilidade que não é verdadeira, mas você não sai no tapa, né? Não sai brigando, rasgando, mordendo o outro, mas você tem aparentemente um controle, embora lá dentro esteja queimando, fervendo. Este é o Dharma de imitação. E o Dharma perdido é quando você perde isso. A pessoa te incomodou no trânsito, você vai lá, dá uma fechada, xinga, faz um gesto feio, né? Você perdeu o Dharma correto. E você nem foi capaz de imitar Buda. Você completamente perdeu o eixo, perdeu o centro, a direção. Mas o que a gente faz quando isso acontece? Eu peço que eu volte ao Dharma correto, que a minha visão clara, iluminada da realidade se manifeste novamente, que eu possa compreender este ser humano que me fechou e deve ter suas razões, a sua pressa, eu não sei a sua vida. E por que eu quero exigir desse ser humano talvez alguma coisa que ele não possa dar? Isso não significa uma apatia, não significa que eu fique sem fazer nada. Se alguém está guiando de maneira muito imprópria na cidade, é bom que a gente dê um chamadinho, uma buzinada, como você faria para uma pessoa que você gosta muito. Oi, tá tudo bem? Você está desatento, cuidado. Não é que eu estou com raiva de você, você diz uma coisa errada, né? Não fazemos assim? Pegamos a buzina, para quê? Isso é uma agressão, é uma violência. Esse não é o Dharma correto. Percebe? Então, esses períodos de tempo que nós estamos falando, eles têm a ver com a nossa vida também. Quando a nossa vida termina, não é o fim do mundo? Pelo menos é o fim do mundo como nós o conhecemos. E a maneira que cada um de nós vê o mundo é única. A maneira que você vê o mundo não é a maneira que eu vejo. Não só neste momento, nesta sala. Cada um de nós está sentado fisicamente numa posição diferente. A nossa percepção desta sala é diferente. Mais ainda, cada um de nós tem experiências, estudos, percepções que foram provocadas pelas nossas artes e estudos que são diferentes. A pessoa que está filmando agora, que está gravando, ele tem uma visão desta sala muito diferente de quem não está filmando ou não está pensando nisto. Não estou preocupado se a monja está enquadrada, se a voz dela está saindo direito. Eu estou mais preocupado se faz sentido o que ela está me dizendo. Assim, os nossos pareceres são múltiplos, não são o mesmo. E isso é a riqueza da nossa vida. É a riqueza da sanga, da comunidade. E o mundo que nós vemos, ele é particular para cada um de nós. Os nossos valores, aquilo que é importante, aquilo que eu percebo. Quando eu era criança, eu percebia crianças na rua. Vocês lembram disso? A gente tinha uma atenção mais voltada para pessoas da nossa idade. Continua sendo assim, não é assim? A gente tem uma tendência a prestar mais atenção em pessoas da nossa faixa etária, de possíveis relacionamentos, quer sejam amorosos, de trabalho, etc., né? A gente vai ficando mais velhinho, assim, eu estou com 65 anos, eu fico olhando todas as pessoas com mais de 60 anos, é tão gostoso. Uns eu acho melhor do que eu, outros piores do que eu, a gente se compara, é uma gracinha.
Acho que com 80 anos vai ser assim, se chegar aos 90, 100 também vai ser assim. Então a nossa percepção da realidade, ela é modificada, ela não é sempre a mesma. Quando eu ando com os cachorros, eu só vejo cachorro na rua. Porque meus cachorros são meio bravos, não foram educados adequadamente, então eles querem atacar, brigar com os cachorros, e um deles é forte, grandão. Então, se eu não andar na rua observando outros cachorros, eu posso ter uma surpresa muito desagradável. Então, eu desenvolvi um olhar para cães por causa dos cães. Quem gosta de pássaros sai na rua vendo todos os pássaros, ouvindo todos os cantos de pássaros. E assim por diante. Então, o nosso mundo, quando nós morremos, é o fim do mundo. É o fim do mundo que nós conhecemos, que nós criamos e que nós vivenciamos. Mas o mundo, o planeta, provavelmente vai continuar. Nos olhares de todas as outras pessoas que continuarão aqui. Existe um texto no Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, em que diz o seguinte, chama-se A Vida Eterna de Buda. E ele diz assim, e quando todos acharem que o mundo está em chamas, e que tudo está terminando, que é uma grande conflagração, saibam que tranquilo é o meu reino. Isto é Buda falando. O meu reino, o nível dos Budas, o nível da verdade suprema, da compreensão incomparável. A gente fala Noktara Samyak Sambudai, esta sabedoria superior, este mundo é de tranquilidade, não é desespero. Não é desespero. Como é que nós nos mantemos em tranquilidade, mesmo quando tudo à nossa volta está em grande tumulto e confusão? Quando nós acessamos essa mente iluminada, que nós vamos dizer aqui mente Buda, que é uma capacidade de compreensão. Quando nós passamos por dificuldades muito verdadeiras e profundas, alguém aqui que já tenha passado sabe disso, o que acontece é uma grande lucidez. Não é uma grande confusão. Se você é ferido, se você é machucada, o que acontece neste momento, você fica muito alerta. Todo o seu sistema fica acordado, ele não fica adormecido. E você vai encontrar e procurar soluções para a sua sobrevivência. Muito claras. Sem nenhuns talvezes. Você vai com muita assertividade procurar a sobrevivência. Quem é que pode ajudar, o que é que precisa ser feito, e não fica naquele estado que seria a confusão, o drama, o problema. Essa confusão, o drama, o problema acontece quando sua vida não está correndo risco de verdade. É um luxo que se dá. A depressão é um luxo, porque não é real. Porque você não está vivendo um problema real. Você criou isso na sua cabeça. Então, todo o ensinamento de Buda é libertação das amarras mentais. Libertação das dualidades, dos conflitos que nós criamos em cima daquilo que é real. Mas claro que aquilo que a sua mente cria é real para você. Porque tudo que você tem é a sua mente. Sem ela, você não tem nem contato com a realidade. Quantas pessoas que têm os olhos perfeitamente perfeitos, todo aparelho óptico perfeito e não enxergam? Porque há uma desconexão dentro do cérebro, da mente. É importante isso. Quantas pessoas têm cegueiras psicológicas? É muito comum em situações de guerra. Eu conheci um senhor africano que a família dele toda foi assassinada na frente dele. Ele ficou cego. Não há nada errado com o sistema óptico dele. Eu não quero mais ver. O que eu vi foi tão terrível que eu não quero ver mais nada.
Então tudo isso acontece conosco. Nós somos seres de uma sensibilidade, de uma sutileza, nossa mente profunda. E é preciso penetrar nesses níveis mais profundos de sensibilidade para nos conhecermos com intimidade. E podemos usar a nossa vida, vivê-la com plenitude, apreciando, não reclamando, resmungando. Ela vai terminar. Para todos nós aqui. Para todos nós que estamos nessa sala, todos que possam estar me ouvindo mais tarde nessa gravação, você vai morrer. Nós todos vamos morrer. É garantido. Como é que você vive? Sabendo que isso é terminal. Às vezes a gente esquece. Ah, tá tão chato, tá tão ruim, vai acabar. Daqui a pouco acaba. Olha, vamos apreciar enquanto tem. A gente fala, você teve a chance, a oportunidade rara de nascer ser humano. Né? Nós dizemos que tudo que existe são causas e condições. Podíamos ser árvore, podíamos ser apenas a chama dessa vela. Nós somos seres humanos. As causas e condições foram propícias que o óvulo de nossa mãe foi fecundado pelo espermatozoide de nosso pai e deu certo. A gente começou a se subdividir, se multiplicar, virou uma pessoinha que nasceu pequenininha, não estava pronta ainda. Ainda não estamos prontos, ainda estamos num processo. Há um mestre que diz assim, nós estamos grávidos de nós mesmos. E nós estamos nos reconstruindo a cada instante. E nos cuidamos. E fazemos escolhas. Escolhas de pensamentos, gente. Nós podemos escolher a maneira de pensar o mundo. Por que de vez em quando vem essas coisas maravilhosas, dizendo o mundo todo vai acabar? Que maravilha, né? Vamos todos juntos morrer. Acontece algumas catástrofes grandes. Eu estive em Onagawa, uma cidade no Japão, a 2h30 de Sendai, onde teve aquele grande tsunami. Lembram? Há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, aquela onda gigantesca que veio, levou tudo. Eu estive lá. Aquilo foi o fim do mundo para muitas pessoas que moravam lá. Veio uma onda enorme, levou tudo. Hoje o que resta daquela cidade, eles reconstruíram o quê? As estradas, as ruas. Não há nenhuma casa reconstruída lá. Tem um restaurante no lugar alto. Todos os lugares das casas têm as marcas dos terrenos, né? Vazios. E todo o entulho foi legado para a periferia. Então, na periferia, você vê montanhas de entulhos, onde está tudo misturado, né? Tem carrinho de bebê, tem barco, tem carros, tem tatames, tem fogão. É tudo junto, é uma pilha de coisas. Roupas. O que é o fim do mundo? O que é a morte para cada um de nós? Nós temos medo da morte. Nós não queremos falar sobre a morte. Não queremos pensar. Tem gente que não leva criança a enterro. Por que não pode levar criança para enterro? Outro dia eu fui fazer o enterro de uma senhora japonesa e tinha uma menininha pequenininha lá. Tão bonitinha. Ela veio, o pai carregou ela no colo para pôr incenso, né? Para a bisavó. Agradecer, olha, bisa, papai, tchau. Né? Por que não podemos ver um morto? O que é errado com isso? Morrer é tão importante quanto nascer. São etapas da nossa vida, etapas para serem celebradas, passagens. A gente celebra o que? Nascimento, determinadas idades, né? Casamentos e outras idades, e a morte. Com uma tristeza, sim, saudades, né? Alguém que a gente gosta muito vai viajar, vai embora, vai ficar longe. Não vou mais ver, não vou mais ouvir a voz.
Mas eu também um dia vou nessa viagem. Só que eu não tinha o bilhete da passagem ainda. Por que eu não acompanho? Eu acompanho sim até o final. A gente faz enterros, faz cerimônias memoriais, em memoriam, na sua memória, porque eu não esqueci. Eu não preciso fazer esforço para lembrar. Eu não me esqueço que eu não nasci do nada, que eu tive relacionamentos, que eu posso ter tido filhos, amigos, parentes, que eu amei e que morreram antes de mim. E que não estou aqui para esquecer, vou esquecer. Não, não vou esquecer, vou lembrar. Vou lembrar com respeito, com ternura, vou fazer uma homenagem. Vou ter saudades. Mas não vou ficar afundado ali. Eu não morro junto, eu não morri junto. Pelo contrário, eu dou vida a esse ser na minha vida. Que este ser viva em mim. O que gostaria? O que gostaria que fizesse? Vem fazer comigo. Vou fazer um pouquinho o seu gosto. Às vezes eu como um chocolatinho que meu pai gostava. Os restos dele estão lá na minha salinha. Eu ponho ali em frente dele o chocolate. Ele gostava de marzipan. Eu como marzipanzinho, ponho ali. Tinha uma época que ele até falou para mim, parem de me dar tanto marzipan. Quando a gente descobre que uma pessoa gosta de uma coisa, você fica dando. A pessoa fala, chega, né? Essa semana eu pus marzipanzinho para ele e falei, olha, não tenho dado certo. E aí depois eu como marzipan com ele em mim. Não é dizendo, ai, que pena, meu pai não está aqui, que saudades, né? Sim, tenho saudades, tenho muitas saudades dele, mas ele não está aqui, pronto. E ele me ensinou a comer marzipan, que o marzipan é gostoso, pronto. Quando eu vou nadar, por exemplo, ele que me ensinou a nadar, ele está comigo. Coisas que fazíamos juntos, né? Esta semana, 2 semanas atrás, eu fui para Fortaleza e tem uma senhora que é uma professora de yoga, e nós vamos fazer em agosto de 2013 um retiro em Fortaleza, num lugar belíssimo, onde tem as falésias. É lindo, lindo, lindo. E tem um hotel que se chama Ocas do Índio. São como pequenas ocas mesmo, muito bonito. Me puseram numa suíte especial, que é uma oca enorme, que tem uma visão de 360 graus. Ela é de vidro todinha e virada para o mar. E aquele som do mar e do vento, né? Nossa, que coisa belíssima, né? E essa senhora foi conosco, ela é mais ou menos da minha idade, uns 2 anos mais velha, e nós duas pusemos nossos maiozinhos lá e fomos para o mar e entramos no mar e pulamos o mar. De lá é perigoso, é forte, puxa, né? Quando você olha de cima das falésias, você não vê uma onda inteira, você vê umas coisinhas brancas assim, né? Não tem uma onda seguida, porque o solo é muito esburacadinho, né? E eu sei que nadamos e ficamos todas muito alegres. Quando estamos voltando para a Fortaleza, ela no carro, de repente, falou assim, ai, Jesus. Falou a primeira vez, tudo bem. Passou algum tempo, ela de novo. Ai, Jesus. Eu falei, a senhora está bem? Ah, estou. Aí uma terceira vez. Ai, Jesus, né? E aí nós resolvemos conversar um pouco com ela, o que era. E ela disse assim, estou com muitas saudades do meu filho que morreu. Porque meu filho amava o mar. E sempre que eu venho para o mar, eu sinto falta dele, porque como era gostoso brincar com meu filho no mar. E não há nada a ser dito. É verdade, tenho saudades. Mas eu tenho outros filhos para cuidar também. Então, embora venha este sentimento e essa tristeza, não é feio, não é ruim, não é dizer que você não pode sentir isto. Que bonito. Tenho saudades do meu filho, ele era tão querido. Ele não está mais aqui comigo, que falta me faz. Mas quando ela estava brincando no mar, ela não estava triste, chorando, ela estava brincando no mar, como ela brincou com ele.
É depois que ela percebeu, nossa, ele não estava aqui. E que saudades, eu gostaria que estivesse. Mas a minha vida continua. E ela vai dar aula de yoga no dia seguinte, e ela vai encontrar seus alunos e vai cuidar de seus filhos. Então não é que nós deixamos de sentir alguma coisa porque nós acessamos essa mente Buda, essa mente iluminada. Nós vamos sentir tudo que é para ser sentido, mas não somos prisioneiros, prisioneiras dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Acessar essa mente Buda é essa compreensão que vida e morte são um par trabalhando juntos. Há uma analogia que se faz do mestre Tozan, que dá nome à nossa ordem, que é Soto. Esse To é do nome desse monge. E uma interpretação que se dá, ele fala que há 5 relacionamentos. O absoluto sozinho. Nós podemos compreender isso, né? É como global e local, né? Tudo que existe é o absoluto. Podemos pensar como o planeta Terra, como o universo ou pluriverso, né? Tudo que existe é esta grande imensidão, é este todo, este absoluto. E aí nós podemos pensar apenas no relativo. Tudo que existe são as diferenças. Aqui estamos nós, cada um tem um cabelo, uma cor de olhos, um nariz, um corpo, somos todos diferentes, o chão é diferente. Então eu saí do ponto de vista do absoluto e tudo que existe é apenas o relativo. Nós podemos ter uma percepção que dentro deste absoluto, deste todo, existe o relativo. Não é? Existe um todo, vamos imaginar esta sala é um todo, e dentro desta sala estamos nós, a câmera, a luz, o altar. O relativo está dentro do absoluto. Podemos inverter um pouco esse olhar. Cada um de nós, esse relativo que somos todos nós, essa sala dividida em inúmeras partes, ela, na verdade, ela é a manifestação do todo. Este todo está em cada uma das partes. Por isso que eu não costumo dizer nós somos parte do todo. Cada um de nós é o todo manifesto. Eu vou repetir, porque isso é importante. Não somos parte do todo. Cada um de nós é o todo manifesto. E o todo se manifesta em inúmeras formas. Não somos parte de coisa alguma, somos o todo. Que causas e condições façam que tenham estas formas. É bem diferente de dizer eu sou parte de alguma coisa. Então nós temos o relativo dentro do absoluto, o absoluto dentro do relativo. E o 5º relacionamento é onde interagem. Temos a vida, temos a morte, temos a vida dentro da morte, a morte dentro da vida, e temos vida e morte num processo, numa pulsação incessante e contínua. Isto é a visão iluminada. Em cada situação nós podemos perceber isso. Então, vida e morte não se opõem, não brigam um com o outro. Não temos que vencer, nem vencer na vida, ou vencer a vida, nem vencer na morte, ou vencer a morte. Mas temos que viver, viver com plenitude, com contentamento, com alegria, essa experiência única de seres humanos. Que vivemos o quê? 50 anos, 100 anos, mais de 100 anos, são raridades, mas 120, 140 anos. O que é isto? Frente à vida do planeta, do universo, do multiverso. É nada. A nossa vidinha humana é uma coisinha breve, rápida. Por que não apreciamos isto? E às vezes essa ideia de fim, né? Tá chegando perto, faz com que alguém aprecie. Ai, o mundo vai acabar. O que nós vamos fazer? O que vocês querem fazer? Se tivéssemos certeza absoluta que ele acaba daqui a pouco, daqui a 10 dias, o que nós vamos fazer nesses 10 dias? Como que nós vamos viver esses 10 dias? Nós vamos fazer o seu casamento do mesmo jeito, não é? Vamos ter a alegria da bênção
do amor. Não vai sair todo mundo feito louco por aí, né? Assaltando, roubando, fazendo sexo desenfreado, né? Vai acabar, vai acabar. Não pode deixar acabar. Vou comer tudo que eu gosto agora, vai acabar, né? Não é isso. Vai acabar mesmo, né? Vai acabar, um dia vai acabar, mas enquanto não acaba, a gente aprecia. Apreciar cada instante da vida, encontros e desencontros. Até essa dúvida, será que aquela pessoa gosta de mim? Eu não gosto de mim? Ela olhou para mim, ela me tocou, foi tão gostoso, será que era de verdadeiro? E eu fiquei muito entusiasmada, será que outra pessoa também ficou? Ai, acho que sim, acho que não. Olha que gostoso viver isso, não é bom? Vocês não gostam? É uma delícia, passa, depois você nem liga mais para as coisas. Então, o que eu falo de apreciar a vida é isto. Tudo isso que a gente sente, até a loucura. Outro dia teve uma moça, ela frequentou aqui a comunidade, ela teve uns problemas psiquiátricos muito, muito graves, mas muito mesmo. Ela me contava umas histórias maravilhosas quando ela vinha aqui, de coisas que aconteciam na casa, de personagens que a perseguiam. Foi uma época muito difícil mesmo, muito trabalhosa para ela sofria muito, né? Ela achava que as pessoas entravam, que ela trancava o quarto, mas que abriam o quarto, que entravam e que as coisas estavam mexidas. E esses dias encontrei com ela, e ela disse, ai, monja, finalmente eu saí daquela crise, eu encontrei um psiquiatra maravilhoso, tomei meus remédios, estou terminando a faculdade, o 8º ano da faculdade, mas estou terminando e as coisas estão todas se encaixando, estou curada e vou voltar para a comunidade quando eu puder, o ano que vem, que eu vou terminar agora este ano. Passamos por fases, importantes até, importantes. O que é que me persegue se não eu mesma? O que são os meus fantasmas, não dos outros? Como é que eu conheço esse mecanismo tão complexo da mente humana? Ele não é simples, ele é complexo, mas há uma simplicidade nessa complexidade. É diferente de ser complicado. Complexo não é complicado. A vida é complexa. Nós vivemos em sistemas complexos e podemos ter soluções simples para resolvê-las. A complicação é criação nossa. Então, o que os ensinamentos de Buda se propõem é que a gente conheça com intimidade o nosso eu, a essência do ser, que não é fixo nem é permanente. E, ao mesmo tempo, a gente fazer com que esse estado Buda, esta mente Buda, esta clareza de discernimento e de percepção esteja presente. Olhe eu agora com essas emoções. Que bonito! Não é feio, não quero que acabe logo. E se eu me enganar? Como vai ser? Não tem importância, eu me engano, eu me enganei. Não é tão simples como isso? Podemos nos enganar nessa vida, né? Me enganei. Eu gosto muito do professor Hermógenes, é um dos fundadores do yoga aqui no Brasil. Ele diz, eu estou criando uma nova religião que se chama desilusionismo. Cada vez que eu tenho uma desilusão, estou mais próxima da verdade, que bom. Então eu não reclamo. Puxa, me iludi. Que gostoso. Agora me desiludi. Ai, vou tomar cuidado. E de novo a gente se ilude, de novo se desilude, né? A gente fala, não se apegue a coisa alguma. E aí eu lembro, eu tive um dos meus professores no Dharma, ele dizia assim, mas eu estou apegado aos ensinamentos de Buda. Eu escolhi me apegar nisto. Eu posso escolher me apegar em qualquer coisa. Quais são as nossas escolhas? No que você escolhe se apegar? E não é permanente. Porque nós dizemos, se você encontrar Buda, está andando na rua e o Buda aparecer para você, pode matar Buda. Não é que você vai matar essa pessoa, não, viu? Olha a confusão mental do outro.
Chegou e falou assim, a monja falou. Eu vi um homem na rua, tenho certeza que era Buda. Eu matei, porque a monja falou, era para matar Buda. Não é isso, matar a ideia, o conceito que você tem, que possa existir um ser chamado Buda fora de você. Que ele vai se materializar na sua frente. Que é algum ser separado de você. A gente fala que tem que ser tão íntimo que vai piscar nos seus olhos. Essa é a intimidade que você tem que ter com o Buda. É um texto que nós vamos, no mês que vem a gente vai fazer o que se chama Rohatsu Sesshin, é o Sesshin da iluminação de Buda. E todos os anos eu sinto uma grande alegria de poder ler um trabalho do nosso cofundador da ordem, que é Mestre Keizan, que fica no nosso altar do lado de lá, e que ele escreveu um trabalho que chama Denkoroku, Anais da Transmissão da Luz. E o primeiro, não o primeiro capítulo, o prefácio do livro, é a iluminação de Shakyamuni Buda. E este texto diz o seguinte, Shakyamuni Buda, no momento da sua iluminação, ele diz, eu e a grande terra e todos os seres juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Não há mais eu separado. Eu igual à grande terra, igual a todos os seres, igual ao caminho. O caminho não é alguma coisa que eu vou encontrar lá adiante, ele está onde nós estamos, né? E ele diz, tudo que existe é a pupila do olho de Buda. Nós todos estamos envolvidos pela pupila do olho de Buda. Este nosso corpo é a pupila do olho de Buda. Cada um dos nossos corpos, aqui nesta sala, neste planeta, neste universo. O que é Buda, gente? Essa é a pergunta principal quando se inicia uma prática espiritual budista. O que é Buda? Do que nós estamos falando se nós todos estamos dentro da pupila do olho de Buda? Não apenas nós, mas tudo que existe na Terra. Por isso nós apreciamos a vida e também apreciamos a morte. Não vamos atrás dela, nem chamamos pela morte. Mas quando alguém que nós amamos morre, nós nos despedimos com ternura. E quando chegar a hora que as causas e condições deste corpo, desta mente, deixarem de funcionar, nós vamos embora bem alegrinhos. O último sermão de Buda, ele diz assim, quem não se alegra de se descartar desta coisa que chamamos corpo? A gente fica muito apegado e não quer largar o corpinho. É claro, porque não está na hora. Mas o importante é que quando chegar a hora, a gente se sinta livre para ir. Porque cumpriu a sua missão, cumpriu a sua parte, fez o seu melhor a cada instante e apreciou a vida. Meu mestre insistia muito em dizer isso. Aprecie a sua vida, com tudo que ela tem. Alegrias, tristezas, perdas, ganhos, nada fixo, nada permanente. Como é que eu tenho o olhar Buda? Como é que eu me coloco à disposição de cuidar daquilo que precisa ser cuidado? Não de ser boazinha nem bonzinho, mas adequado às circunstâncias. Então, há um poema de Mestre Dogen que diz: quando na vida e na morte há Buda, não há vida-morte, porque tudo que existe é apenas Buda. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.